Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de reação, mas na verdade para trazer uma curiosidade sobre o Arnold Classic de 2025, que eu acredito que será o maior Arnold Classic de todos os tempos. Para quem não sabe, o Arnold Classic ele surge em 1989 com a copromoção de Arnold Schwarzenegger e o Jim Lorimer. Os dois se conheceram em 1970 no Mr. World da União Atlética Amadora. O Jim Lorimer era o copromotor daquele evento. O Arnold ficou maravilhado com a estrutura oferecida pelo Jim Lorimer e prometeu ao mesmo que voltaria ao final de sua carreira para que os dois juntos pudessem realizar ou copromover um evento de fisiculturismo. Foi o que aconteceu. A partir de 76, os dois passaram a copromover o Mr. Olympia. E na gestão dos dois, o Mr. Olympia realmente se tornou o evento que é hoje. Mas o Arnold Classic surge em 1989. O primeiro campeão foi o Rick Gaspari. Foi realmente um evento incrível. Praticamente todos os grandes atletas daquela geração, tirando o Lee Haney, estiveram nesse show. Agora, ao longo da história do Arnold Classic, essa é a primeira curiosidade que eu quero trazer aqui, apenas um campeão do Mr. Olympia que estava em pleno exercício do seu legado, ou seja, defendendo o seu título, enquanto estava na gestão e na manutenção do seu título, competiu no Arnold Classic. Então, esse ano nós vamos ter o segundo Mr. Olympia em atividade competindo no Arnold Classic, ou seja, isso só aconteceu uma vez na história com a participação do Ronnie Coleman em 2001, naquele Arnold Classic. Bom, Samson Dauda, né, vai competir no Arnold Classic 2025. Samson Dauda já é um campeão do evento, já venceu o evento em uma outra ocasião, e eu particularmente acho desnecessário ele competir no Arnold Classic, porque eu acredito que o Mr. Olympia deve focar apenas na competição do Mr. Olympia, ou seja, o campeão do Mr. Olympia, aquele cara que detém realmente o título, na minha opinião, ele deve focar só no Mr. Olympia. Isso porque o alto nível, né, principalmente da Open, realmente pede que, se o cara já chegou no nível máximo do fisiculturismo, ganhando o principal show de fisiculturismo que se repete todo ano, não tem porquê ele competir em shows inferiores, mesmo que esse seja o número 2, né, o Arnold Classic. O Ronnie Coleman, na verdade, em 2001, ele competiu no Arnold Classic, sendo o Mr. Olympia, acredito eu, por ser até um sonho antigo dele, porque ele já vinha competindo no Arnold, nunca ganhou o show, e quando ele realmente ganha o Mr. Olympia, ele decidiu competir no Arnold para ter o título, né? O Samson Dauda, ele já tem esse título, ele já foi campeão do Arnold, então na minha opinião ele não deveria competir no Arnold Classic, porque digamos que aconteça o que eu comentei ontem no meu vídeo lá no Instagram, o que já aconteceu com dois caras ao longo da história do Olímpia. Eles perderam em outros eventos sendo o Mr. Olympia, ou seja, em 1970 o Sérgio Oliva era o atual Mr. Olympia e foi competir no Mr. World da União Atlética Amadora, o evento que eu acabei de citar, que o Jim Lorimer era o copromotor, e lá estava Arnold Schwarzenegger, que tinha competido no dia anterior, no dia 24 de setembro de 1970, em Londres, na Inglaterra, vencendo o Mr. Universo da NABA, inclusive vencendo o Reg Park, vencendo pela quarta vez e superando o Reg Park, ou seja, o Arnold estava no ápice da sua motivação. Ele viaja para Ohio, inclusive teve vários problemas ali ao longo da sua viagem. O Jim Lorimer teve que mandar um jatinho até Nova York para que o Arnold pudesse chegar a tempo do evento. Ele encontra o Sérgio Oliva lá e vence o Sérgio Oliva naquele evento, sendo o Sérgio Oliva Mr. Olympia. E, como eu já comentei no vídeo lá no Instagram, o segundo cara a perder uma competição de fisiculturismo sendo o Mr. Olympia foi o próprio Ronnie Coleman em 2002, quando ele perde para o Gunther Schiller-Camp num evento que aconteceu há poucas semanas depois do Olympia. Então, se Samson Dauda perder, né, o Arnold Classic, ele entra nessa lista. Lembrando que esse Arnold Classic é o primeiro da história a ter
3 Mr. Olímpias competindo no mesmo evento, 3 campeões do Olímpia na categoria Open e um campeão do Olímpia na 212. Isso é histórico. Nunca em toda a história do Arnold Classic aconteceu esse fato. Ou seja, nunca nós tivemos 3 Mr. Olímpias competindo no mesmo show. Isso porque, geralmente, o que acontecia? O cara que ganhava o Olímpia, ele não competia mais em outro evento. Então, por exemplo, o Jay Cutler competiu vários anos no Arnold Classic, inclusive foi, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes campeão do Arnold, mas quando ele ganha o Olímpia, ele não volta a competir no Arnold. O Dexter Jackson, em 2008, quando ele vence o Jay Cutler, ele ganha o Mr. Olympia. No ano seguinte, em 2009, inclusive, ele venceu o Arnold e o Olympia nesse mesmo ano. No ano seguinte, ele não volta para competir no Arnold, ele se preserva para o Mr. Olympia. Então, era muito difícil de se ver um Mr. Olympia, mesmo que já tivesse vencido o Olympia e perdido o seu título, voltando a competir no Arnold. Eu acho que o único que fazia realmente isso era o Dexter Jackson. O Phil Heath, por exemplo, ele perde o Olympia e se aposenta. Ele retorna depois, se eu não me engano, em 2021, né, para competir novamente, mas ele jamais competiu no Arnold novamente. E então esse feito ele é inédito. Nunca em toda a história aconteceu isso. E nós vamos ter competindo nesse Arnold, olha só os caras, o Brandon Curry, que foi campeão do Olympia em 2019, inclusive no mesmo ano ele ganha o Arnold Classic. O Derek Lunsford, né, que recentemente perdeu o seu título, mas também é Mr. Olympia. O Samson Dauda, que é o atual Mr. Olympia. E o Sean Clarida, né, que é o que ganhou o Olympia na categoria 212. Então você imagina, né, como será esse Arnold Classic. Por isso eu acredito que esse Arnold Classic será o maior Arnold de todos os tempos. Tá? Então, assim, quem viu, viu. Quem não viu, provavelmente não verá mais. E é realmente um risco para o Samson Dauda, porque olha os caras que vão estar competindo nesse show. Eu acredito, na minha opinião, que o Dauda não deveria subir. Ele já venceu o torneio, não tinha por que ele realmente voltar a competir no Arnold Classic. É claro que isso, para o evento, é sensacional ter o Mr. Olympia competindo no Arnold. Isso, como eu falei, só aconteceu uma vez na história, tá? E aí, só para fazer a observação, que não é um cara que ganhou o Olympia que depois competiu no Arnold. Não, isso já aconteceu com o Dexter Jackson. Era um campeão em atividade. O único campeão em atividade do Mr. Olympia a competir no Arnold foi o Ronnie Coleman. E agora o Samson Dauda. E naquele ano de 2001, todo mundo sabe da história, o título do Ronnie talvez foi o título mais contestado de todos os 8 títulos dele. Muita gente acredita que o Jay Cutler venceu aquele ano. Inclusive o Jay Cutler teve problemas com a IFBB depois, né, por conta de diurético. Aí ele, enfim, não compete em 2002, que foi um erro, porque provavelmente, na minha opinião, ele teria vencido. Mas, enfim, foi um título muito contestado. E o Ronnie pagou um preço alto por ter competido naquele Arnold Classic. O Brandon Curry chegou a dizer em 2020 que não iria competir no Arnold porque era muito desgastante você fazer 2 preparações para 2 eventos de tão alto nível, com tantos competidores de alto nível em um ano. Então, como ele já tinha vencido no ano anterior o Arnold e o Olympia, não tinha por que ele voltar para competir o Arnold em 2020. Então, ele focou apenas no Mr. Olympia para 2020. Então eu acho que essa deveria ser a mentalidade também do Samson Dauda, mas o fato é que ele vai competir nesse Arnold Classic. Agora, será o maior Arnold Classic de todos os tempos. E tomara que sobre alguma coisinha para a gente aqui no Brasil. Mas eu espero que seja uma grande competição. Tomara que realmente nós não tenhamos o terceiro cara a perder, o terceiro Mr. Olympia a perder competindo numa outra competição, que seria muito ruim, principalmente para o Mr. Olympia, mas é o que pode acontecer. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não deixa de curtir,
Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilha com mais amigos que de repente precisa saber e gostaria de saber dessas duas curiosidades que eu trouxe nesse vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.